Desculpa. Imagina. A gente conta uma história, você revive a história, né? Então pode ser que em algum momento a gente até emocione em falar. As histórias que a gente mais lembra são realmente as histórias difíceis, né? A gente passou por muitas coisas. Porque é muitos anos, né? De bisavô, avô, pai. E ver as histórias e não acabando dói. Nem tudo são flores. Lidar com os negócios de família pode apresentar diversos conflitos, principalmente na sucessão. A nova geração veio para implantar tecnologia e fazer crescer a produtividade no campo. Mas até que ponto eles podem interferir no manejo tradicional da propriedade? É possível que esses atritos sejam apenas um detalhe dessa história? Te convido a descobrir junto comigo. Fazenda Monte Alegre, que fica no município de Perdões, em Minas Gerais, as atividades começam logo cedo. Aqui são 30 cabeças de gado e tirar leite da vaca é no modo tradicional. São 100 litros de leite por dia vendidos para os laticínios da região. E isso já tem mais de 70 anos, como conta o seu José Orlando, que lembra que começou a ajudar os pais muito cedo. Primeiro eu ficava lá com minha avó e meu avô. Eu ajudava a tirar leite, eu vim pra cá, nós carreava, tirava leite, arava a terra. Uma vez estava chovendo, punha um saquinho de ar nas costas, ficava o dia inteiro. Chegava tudo molhadinho, tinha uns 7, eu comecei a tirar leite, eu tinha 6 anos. Seu Orlando conta que quando criança, as coisas não eram tão fáceis. O pai dele, já falecido, não dava muito mole para os 8 filhos. Ele não deixava ninguém ficar à toa. Já é difícil brincar. Não dava tempo, não. Já o seu Marquinhos, como gosta de ser chamado, é o irmão mais novo do seu Orlando. Casado com Denise há 28 anos, o casal tem 3 filhas. Além de trabalhar na cidade, ela ajuda o marido com as atividades no curral e com os quitutes que faz para vender para contribuir com a renda familiar. Antes, eu ajudava ele também, eu fazia queijo para ajudar na renda de casa. Aí tive as filhas, tive que parar, né? Mas eu gosto muito de fazer quitandas, faço doce de goiaba para ajudar também um pouquinho na renda. Agregar valores, aumentar a produtividade, implantar tecnologia. Estes são um dos maiores desafios para os jovens que precisam lidar com a sucessão no campo. E nem tudo é tão simples assim. É porque a gente só quer ver o melhor. E às vezes eles não percebem que a gente quer o melhor e conflitam com a gente. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar, né? Porque a gente sabe que se não tiver tecnologia, a renda não é a mesma, né? É muito difícil e é muito desvalorizado. Como eles são bastante sistemáticos, né? E o pessoal de antigamente sempre fez assim, por que a gente que estudou vem querer mudar uma coisa que sempre foi assim, sempre deu certo, né? Então é muito difícil, mas aos poucos a gente vai conquistando. Fazê-los entender a necessidade de mecanizar a fazenda é algo que a filha do meio entre as 3 irmãs, a Gabriela, tenta fazer aos poucos. Desde pequena, sempre gostou de estar ao lado do pai e foi crescendo aqui, na propriedade, que decidiu cursar veterinária e ajudar com os animais. Eu ajudo meu pai também, vacinação, vermifugação dos animais dele. Ajudo também para melhorar a qualidade do leite, né, que hoje em dia busca muito isso, os laticínios, né, pagam por qualidade, então a gente está sempre ajudando. A Marcela é a filha mais nova. Mesmo escolhendo outra profissão, voltar e fazer os negócios andarem aqui na fazenda é algo que ela sempre desejou. E aos poucos vão encontrando caminhos para uma conversa. A gente sempre quis voltar aqui, querer ajudar a crescer, porque a gente vê o nosso pai, os nossos tios, a dificuldade que é,
e eles não aceitarem, né, as tecnologias novas, e a gente fica ali junto com a Gabriela, que está nessa área, tentando convencer eles que tem que mudar, tentando às vezes pegar um gado melhor e trazer um e mostrar, nossa, aí eles começam a perceber que realmente a gente que está certa, né? Porque eles não acreditam só no falar, não, eles têm que ver. Apresentar possibilidades aos tios foi uma das maneiras que elas encontraram de fazer dar certo. A gente só quer que melhore, porque eles não conseguem ver a visão que a gente tem lá na frente. Eles pararam e para eles está bom aquilo ali, só que a gente queria mostrar que tem algo muito melhor, que a gente pode conseguir muito mais coisas do que já tem aqui, né? E é isso que a gente pretende, ir tentando devagarzinho e chegando lá. Hoje, depois de tantos conflitos, o tio e o pai aceitam as ideias que as sobrinhas querem colocar em prática. Eu gosto que ela está me ajudando. É importante você Importante, velho. o legado seu para a Gabriela? É, mesmo jeito que meu pai vai ficar preso também. Para Denise e o Marquinhos, apesar de toda a resistência, a sucessão no campo só tem a agregar. E as filhas são motivos de muito orgulho e gratidão. Eu acho muito bonito, né? As meninas querer continuar, porque hoje os jovens não querem isso, né? De ter passado de pai para filho e agora tá passando para as meninas. Eu acho muito bonito, né? Eu falei para elas que têm que continuar. Juntos, eles mostram o quanto vale a pena caminhar lado a lado. A gente junto fica muito junto. satisfeito de ver passando de vô para pai, para filha e agora para filha. É muito gratificante, né? É família, né? Amor acima de tudo. Né? Sempre mexeu com isso e a gente vai manter o legado deles. Muita esperança de querer algo melhor pra gente. Dar sequência a um legado é decidir levar em frente uma história de tradição. Na Fazenda Monte Belo, que fica no sul de Minas Gerais, no município de Senador Amaral, o cultivo de hortaliças vem de muitos anos. O seu Paulo Morinichi, que hoje tem 68 anos de idade, lembra que a vontade de cultivar verduras veio por observar os pais quando ainda era criança. Já nasci numa família que praticava agricultura. Meu pai é lavrador também. E desde pequeno eu queria ser agrônomo porque eu via assim, a gente tinha admiração por pai, mas o agrônomo chegava lá, dava as instruções, orientava, então quer dizer que era algo mais do que até do pai, né? Então, disse que sempre falava que queria virar agrônomo. E assim foi, fiz o colegial e depois cursei a agronomia, continuei trabalhando com meu pai e no ano de 88, no final do ano de 88 nós viemos, quer dizer, eu vim para cá, né, trabalhar com uma área assim, com verdura também. São 100 mil pés de brócolis e 150 mil pés de couve-flor plantados semanalmente em 360 hectares. Para manter a qualidade do produto que o mercado exige, foi preciso distribuir as tarefas entre os dois filhos, Caio e Marcos. Hoje, cada um tem uma função e juntos eles observam o crescimento dos negócios. Depois que a gente vai formando a família e aumentando, melhorando parte da agricultura,
se começa a tornar grande assim, então hoje meus filhos ajudam, cada um numa parte assim, para poder fazer o trabalho todo, porque sozinho já fica difícil de cuidar. A sucessão familiar é um processo lento no campo e nem sempre são os planos dos jovens filhos de produtores rurais. É preciso estar disposto a dar continuidade na história que passa de geração por geração. E assim foi com Caio, que é o filho mais novo. Apesar de querer seguir outras atividades, hoje decidiu cursar agronomia para acompanhar o pai nos trabalhos com as hortaliças. Eu ia aos finais de semana, comecei a ajudar ele, aí comecei nas férias também. Aí agora, durante esse ano de pandemia, que eu acabei trancando um ano de faculdade, eu comecei a ir todos os dias e fui ajudando no melhor possível, né? Eu sempre achei muito legal de estar ao ar livre, poder trabalhar ao ar livre e tal, mesmo com todas as dificuldades. Mas desde pequeno eu sempre acompanhei meu pai na roça. Nem lembro qual foi a primeira vez que eu fui, mas eu lembro que desde, acho que menos de 5 anos, eu já estava no meio da lavoura e ficava lá brincando enquanto ele estava lá. A ausência do pai necessária na infância do Caio foi determinante para o sucesso dos negócios. E mesmo sentindo por isso, ele entende que tudo foi pensado para o dia em que ele, junto com o irmão, pudessem um dia tomar a frente. Apesar do dia a dia ele não estava muito ali, de noite ele sempre estava em casa, então a gente tentava compensar um pouco e aos finais de semana, como eu era moleque, eu gostava de ir pra roça, eu sempre tentava ir lá também, ficar junto com ele. O Marcos, que é o filho mais velho, foi para a cidade e se formou em outra área. Passar um tempo atuando em outro segmento foi necessário para entender que podia agregar valores nos trabalhos que o pai desenvolve com tanta dedicação. Sempre tive presente, claro, teve algumas fases da vida aí que acabei me afastando, mas eu sempre acabei voltando para a lavoura, então é um negócio que eu cresci naquilo, portanto que a minha formação não tem nada a ver com a área praticamente, é muito útil para a área. Quando eu estava me formando, no meio do caminho, eu comecei a pensar, falei assim, mas o que eu vou fazer da vida? E eu percebi que a única coisa que eu sabia fazer, que eu tinha mais conhecimento, mesmo não sabendo nada, né, era isso. Então foi o que eu decidi seguir. Implantar uma nova visão de mercado nos negócios da família não foi uma tarefa fácil. O modo tradicional do Seu Paulo teve que ser, aos poucos, trocado para que fosse favorável aos negócios. O maior desafio já foi tentar convencer meu pai a gente mudar algumas maneiras de trabalhar, trazer algumas novas tecnologias, entendeu? Eu troquei todos os nossos clientes, 90% dos nossos clientes, de uma vez, entendeu? E isso foi muito difícil para ele conseguir aceitar esse começo. Como ele viu que a gente conseguiu progredir com essas novas formas de trabalhar, hoje em dia já ficou muito mais fácil de conciliar o que a gente quer. E mesmo com tanta resistência, o Seu Paulo acredita que é preciso estar aberto para as novas ideias de uma geração tão disposta a enfrentar os desafios da vida no campo. Na verdade, se a gente não for mudando a maneira de trabalhar, a gente fica para trás no tempo.
Antigamente, quebrar milho na mão era normal. Pegava espiga por espiga, amontoava, juntava. A produção era 5 sacas por homem por dia. Hoje uma máquina colhe 2.000 sacas sozinha. Quer dizer, tem que ter um caminhão onde vai depositar os grãos. Mas é um exemplo que estou dando. Só que na agricultura, a parte da hortaliça é bastante manual, até concordo. Mas isso quer dizer que um dia, se tiver chance e possibilidade, onde há possibilidade de mecanizar, nós vamos mecanizar. Nesse ponto eu acho que nem meu primeiro filho está bem atento também. E eu tenho que concordar em poder mudar para poder, vamos dizer, sobreviver. Porque se eu colhesse, que nem antigamente, o milho na mão, eu tô quebrado. Para o produtor, ver os filhos dando sequência na história dos Moriniche, aqui em Minas Gerais, é um privilégio. Mas sabe que será durante a caminhada com os trabalhos que os filhos irão descobrir novas maneiras de deixar as atividades mais leves. Quem é que não gostaria que o filho falasse que não, vamos continuar? Não só por retorno financeiro. Uma empreitada dessa não é fácil, porque a agricultura cochilou, o cachimbo cai. E daí o prejuízo é grande, né? Tem que enfrentar da melhor maneira possível, mas como é que vamos adaptar? Cada um deles vai ter que dar a sua resposta. Eu fico contente, né, de estar conseguindo passar à frente um negócio que já vem de gerações. Eu espero levar à frente e eu faço isso com muito amor. Existem heranças que ultrapassam a materialidade. Heranças que carregam sentimento, força e, mais do que isso, o orgulho de um trabalho que mudou a realidade em família. Minha esposa teve uma ideia de plantar no fundo de uma casa um pouco de cebolinha e a gente começou a vender e aquilo deu certo. E os meninos todos estudavam. E eu com a Bernadette, a gente que cuidava tudo. Bernadette cuidava de toda a parte de produção, ela controlava tudo aqui. Estamos no sítio Espraiada, no município de Poços de Caldas. Aqui, a tradição do campo passada de geração em geração externa um sentimento delicado, mas muito importante para o fortalecimento de um negócio em família. Nesse meio de tempo, Bernadette adoeceu, né? Na época, o Marcos, mais velho, trabalhava em Lavras, na UFRA. Aí eu pedi a ele que viesse dar uma mão, né? Isso porque a sucessão é um processo delicado e que demanda muito diálogo e entendimento entre os familiares. Com a morte da minha mãe, a gente teve que passar a se unir mais para colocar tudo em prática, o que ela ensinou pra gente. Hoje meu pai está aqui, graças a Deus, que sem ele também nada disso seria possível. Eles são a base de tudo, tudo, tudo. Então, a sucessão ocorreu aos poucos, né? Eles nos ensinaram a trabalhar de uma maneira muito mesmo honesta. A gente me mostrou o profissionalismo também em pessoa. Conflitos familiares são naturais dentro desse processo e o maior desafio é passar por eles sem deixar de progredir com os negócios. Quando não vai ser prejuízo enorme, a gente deixa acontecer para a gente poder dar o puxãozinho de orelha e falar, tá vendo? E eu falei que não dava certo. Somos em 4 mentes, antes era 5. Então, por mais que são 4 mentes da mesma família, são mentes distintas. São mentes que não... Cada um tem uma ideia.
É um desafio muito grande. Hora você tem que ceder, hora você tem que colher. A gente tem conflitos de ideias, né? Assim, eu acho imprescindível ter ele hoje aqui, né? Principalmente para gerir as situações que são criadas entre a gente irmãos mesmo, que tem muita divergência de opiniões, né? Não existe um caminho só para levar na montanha. Por mais que tenha brigas, que um não olhe na cara do outro hoje, mas assim, amanhã tudo isso muda, porque o sangue fala mais alto e o amor que a gente tem um ao outro é muito grande. E isso foi o principal dessa associação, porque a gente está aqui junto hoje. Os avanços tecnológicos no campo fazem parte da realidade do produtor rural e passá-los de uma geração para outra é mais um desafio na sucessão familiar. Não que a tradição passada seja pior, não é isso, né? A gente começou com uma tradição e hoje a gente tem outra. Antes o cultivo era na terra e hoje é só hidropônico. É a pessoa que mais aceitou tecnologia, eu acho que eu conheço em pessoas conhecidas do campo, foi meu pai. Meu pai trouxe a tecnologia para cá desde o começo. Ele sempre foi muito aberto a isso. Tudo que eles trazem de tecnologia, vamos aplicar, vamos testar. Nunca de cabeça, mas vamos testar. Testou, funcionou, implanta. De uns tempos para cá isso tem sido cada vez melhor, né? Então dá muito orgulho para a gente estar aqui junto, trabalhando, né? Produzindo algo para as outras pessoas com qualidade também. É muito prazeroso. Eu espero que eles também dêem aos filhos deles, é uma faculdade, mas eu espero que com a oportunidade deles, com a formação, mesmo assim, toque o negócio dos pais deles, que é um negócio bom. Que Minas Gerais é conhecida pela beleza, nós já sabemos. Que é o estado com o maior número de produção de café, também não é novidade. E as histórias por trás dessa produção, você conhece todas? Nós viemos aqui em Perdões, sul de Minas, para te contar mais uma história de luta, desafios e muitas conquistas. Quer saber quem são os protagonistas? Então vem com a gente. A produção de café do Sítio Imbira começou quando a família Romão mudou da cidade para o campo. Era toda mata aqui, né? Então iniciamos com poucas pés de café, plantamos 900 pés de café de início e fomos dando sequência. No ano seguinte já plantamos mais 1.500 e lá vai dando sequência. Luiz Carlos é produtor de café e tudo o que sabe sobre o cultivo aprendeu com o pai, já que aos 7 anos o acompanhava nos trabalhos. Cuidar das lavouras de outros fazendeiros fez o produtor desejar ter a própria produção. A história que a gente carrega é aprendizado com o pai, né? Com os pais, a mãe da gente, então isso é uma riqueza que eles deixou para nós, né? Então, graças a Deus, estamos aí dando sequência no trabalho que ele construiu lá atrás, né? Não para ele, mas assim, trabalhando para os outros, ensinando nós que um dia, quando nós tivéssemos o nosso, seria aquela mesma maneira de dar sequência, né? Hoje, o Luiz, ao lado da família, cultiva cafés especiais. Logo no primeiro ano, nós já partiu a produzir um café de qualidade, né? Fazer café especial. E gostamos de fazer, gostamos da ideia de produzir o café especial, pelo trabalho, o envolvimento dele com as pessoas. Você passa a conhecer muita gente, né, através do café especial, então assim, nós passamos a achar interessante.
lavoura tem cerca de 15 mil pés de café plantados em 4 mil hectares. Aqui, a seleção dos grãos é feita em terreiro suspenso. Poder começar a fazer o café especial com terreiro suspenso. Não é um serviço muito fácil, mas no final deu certo. No primeiro ano conseguimos fazer um café especial aí, né, com bastante pontuação. Então já foi melhorando o nosso mundo do café, né? E nós continuamos dando sequência, vamos cada vez mais aprofundando histórias, procurando aprendizado, né? Aprender mais coisas no mundo do café. Todo o processo do café é feito de forma manual na propriedade. Vai do cuidado com a lavoura, o processo dos grãos, até o ponto de chegar à xícara. Tudo fica por conta da família e cada um cuida de uma parte. A Edilaine, por exemplo, esposa do Luiz, cuida do ponto certo da torra. Eu mesmo torro o café e faço o produto final. O casal tem 3 filhos. O Diego é o filho mais velho e começou a trabalhar na lavoura com 16 anos. Desde então, de lá para cá, que a gente vem focado nesse trabalho, em fazer um bom trabalho. E graças a Deus vem evoluindo, é muito bom para a gente, muito prazeroso. É ele quem cuida do processo de fermentação do café e, ao lado do pai, pretende ir mais longe. Tem os conflitos, mas assim, a gente sempre procura respeitar ao máximo o outro, ter o máximo de afinidade possível, para poder caminhar bem. Hoje eu tenho o meu filho, que é o Diego aí, que é um dos braços bem fortes do meu lado aqui, né? Ele tem um forte requisito, tem uma visão muito diferente da minha, né? Uma visão mais próxima do mundo de hoje do café, né? Então isso é muito importante. Eu acredito que a juventude veio para melhorar muito na sucessão do campo, para nós. O ano 2020 deu de presente à família Romão o privilégio de conhecer a escritora Phyllis Johnson, uma norte-americana que veio ao Brasil em busca de café produzido por famílias negras com propriedades próprias. E foi assim que uma nova história começou a ser contada. Nós conseguimos exportar um pouco de café o ano passado, né? Com a Phyllis Johnson, a norte-americana. E esse ano exportamos mais um pouco de novo, o café dos pretos que fala, né? Então, assim, uma coisa muito bacana, que trouxe muita visibilidade para o nosso negócio, deu mais interesse, né? Confiança para nós trabalhar, produzir o café de qualidade. Por ela comprar esses cafés nossos, acredito eu que a nossa família passou a acreditar mais em produzir o café especial. A Phyllis Johnson é cofundadora da BD Importes, uma empresa importadora de café verde com sede nos Estados Unidos. Foi percebendo a ausência de famílias negras, donas de propriedades rurais, que ela resolveu trabalhar com a exportação de café produzido por famílias de negros. A razão de que eu sou tão curiosa em trabalhar sobre os produtores pretos no Brasil eu trabalho com café durante 21 anos e eu nunca encontrei um café de pretos tão notável no Brasil. Eu nunca encontrei uma representação de americanos pretos que trabalhem com esse café. Mas eu entendo a história de café no Brasil, eu entendo isso. Eu estou muito feliz em fazer parte desse programa e que continue a crescer e a estar apto em ver produtores pretos de café do Brasil, assim como entre os melhores do mundo. É uma representatividade muito grande, né, Kelly? Para a gente estar representando os negros. Eu acredito que vamos ajudar muitas famílias nesse processo, né, de famílias negras produzindo café. Acredito que isso vai ajudar muitas famílias. E já vem ajudando, a gente já vem vendo os relatos que muita coisa já está melhorando para outras famílias. Cuidar da lavoura de café não é um processo fácil. Para ter um bom resultado, é preciso muita dedicação e persistência. Mas o produtor acredita que a união em família faz toda a diferença. É muita felicidade você estar aqui junto, entre famílias, você vê tudo isso acontecer, né? Não tem preço, né? É uma coisa que não tem... Não, para mim é tudo. Tudo na vida.
Eu sinto muita gratidão por ver tudo que eu já passei e hoje assim o que nós estamos vivendo hoje. Graças a Deus, muito feliz, agradecido muito por tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Os cafés vulcânicos de Poços de Caldas são uma das maiores marcas da região. Entregam no mercado características específicas de uma geografia única que tem feito a diferença na vida de muitos produtores. Vamos falar de mais uma sucessão familiar em campo, mas desta vez a sucessão que colaborou com a comercialização valiosa por aqui. O produtor rural e também engenheiro agrônomo Marcos Antônio Sanches vive o processo de sucessão familiar após herdar do pai fazendeiro 2 fazendas no sul de Minas. A Fazenda Curitiba, com 170 mil pés de café, e a Fazenda Boa Vista, onde além de 240 hectares plantados, também trabalha com a pecuária de corte. Para ele, a herança deixada pelo pai representa muito. Ele relata com amor a trajetória do patriarca da família, também produtor rural e apaixonado por animais. Meu pai é uma pessoa, um homem, vamos dizer, uma pessoa muito inteligente, muita diplomacia para lidar com as pessoas, tanto é que todo mundo, independente, eu acho que não tinha uma pessoa que não gostasse dele, ajudou muita gente, eu sou testemunha viva disso, tanto em orientação como em outras coisas. Fez parte de uma cooperativa de café em Poços de Caldas. Lá atrás, ele era diretor financeiro, ia tudo muito bem quando estava essa turma. Está indo bem hoje. E a influência que ele me passou é o seguinte, é ter muita calma, muita paciência, muito diálogo, respeito com as pessoas, independente de cor, credo, posição que ocupe, né? Foi o que eu aprendi com ele. O principal foi saber encarar as coisas e dominar as coisas com calma. No meio rural, com tudo que você enfrenta o ano todo, que é a indústria a céu aberto, se você não tiver essa particularidade, você está na atividade errada. A sucessão familiar por aqui tem continuidade com o filho e o irmão de Marcos, que, engajados na fazenda, trabalham com torrefação de café e com inseminação do próprio gado. Foram feitas as matrizes, né, o cruzamento industrial, e ele partiu para isso. Ele é agrônomo, mas veterinário, amigo dele, que foi contratado, e nós chegamos a faturar alto com essas transferências de embrião. Nós tínhamos uma central de embrião. Começamos devagar e foi crescendo e eu vi que estava dando muito certo e muito bem feito. Então aí nós partimos para um curral de cordoalha, balança, brete, não automatizado, mas semi. Tudo foi feito com base, com um recurso pequeno. Então foi tudo sendo feito aos poucos, mas que no final deu muito certo. Nós fizemos aí transferência de embrião de valor altíssimo e a propriedade, a central, ficava com os valores cabíveis, né, com os valores proporcionais. O produtor não tem resistência quanto às tecnologias e destaca que enxerga grandes possibilidades cada vez maiores com os avanços tecnológicos. As inovações, é óbvio que elas vêm, que elas vieram. Eu fiz faculdade particular, ele fez federal em Lavras, a cabeça é um pouco diferente, né? Mas as inovações são bem-vindas, as ideias são bem-vindas, coisas a gente pode fazer e está indo bem, cabeça boa, tem o controle da situação. E
completando a história da família Sanches, Marcos foi quem deu início ao projeto de cafés vulcânicos em Poços de Caldas. Junto ao IF Sul de Minas, do Campus Machado, durante um concurso de cafés especiais, teve a ideia de dar o primeiro pontapé ao projeto. Hoje, a Associação dos Cafés da Região Vulcânica e o Sindicato Rural de Poços de Caldas, que tem 8 municípios de Minas Gerais e 4 de São Paulo, é dirigida pelo Marcos, que se tornou presidente. Montamos essa associação justamente para poder focar no café da região, mostrar o potencial e orientar o produtor a crescer junto. Isso tudo é focando a melhoria da propriedade. Seja trator, seja pulverização, colhedeira manual, tudo que a gente faz é direcionando para melhorar a produção, a produtividade e o principal, que é a qualidade dos cafés da região. E diante de um trabalho e um legado tão relevante para a região, o produtor destaca os motivos que o fazem dar continuidade ao legado de família. A gente fez e está fazendo tudo para a coisa poder dar certo. Quer dizer, já deu certo, passou uma fase turbulenta, com problema de geada, de seca, aí alguma coisa relacionada à saúde deles e tal, que infelizmente já partiram. E eu me considero assim, é uma coisa que ele comentou comigo e com meu irmão. Eu vim para cá, morei aqui e não quero sair daqui. Tanto é que o final dele foi aqui, nessa casa, nessa propriedade. Então a gente tem que fazer tudo e mais alguma coisa para poder dar sequência no negócio. Receber uma herança vai muito além de um imóvel ou bens materiais. É preciso ter entendimento do que esse legado significa. A disposição em tocar os negócios da família é essencial. É que por trás da sucessão familiar é preciso manter de pé uma história de tradição. A história da família Andrade começou na década de 60, quando o pai do seu Paulo Roberto adquiriu uma propriedade no município de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Meu pai era piloto militar, servia na base aérea de Pampulha, Belo Horizonte, durante a guerra. Em 1946, ele se desligou da aeronáutica e veio trabalhar com o pai dele em fábrica de laticínios em Pouso Alegre. Na década de 50, ele comprou essa propriedade e mexia só com gado leiteiro. Depois de 60, ele começou a plantar café aqui nessa propriedade. Progressivamente foi aumentando a propriedade, foi comprando mais terra. Até o falecimento dele em 1997. Após o falecimento dele, eu assumi a fazenda. Eu sou o filho mais velho de 3. Os outros não se interessaram por café e eu tive que assumir a fazenda. A fazenda foi dividida e eu fiquei com a parte de café. Hoje, a Fazenda Xangri-Lá tem cerca de 42 hectares e 130 mil pés de café plantados. Mas para chegar até aqui, foi preciso encontrar alguém com disposição para passar o legado. E por que não a 4ª geração? E foi assim que o seu Paulo entregou a administração da propriedade para o filho, garantindo a continuidade da história da família no campo. Felizmente, eu tive a oportunidade de passar para o meu filho mais novo, que assumiu com muita eficiência a fazenda. E continuou, aumentou a produção, aumentou os implementos agrícolas. Na realidade, foi um alívio ter a oportunidade de ter um filho que se interessou pela fazenda. Parece que isso já está no sangue, porque o meu avô
era cafeicultor, o avô da minha mulher também era cafeicultor. Então parece que é uma coisa que já estava no sangue. A ligação que o Eduardo tem com a fazenda é algo que vem desde criança. Ele é o filho mais novo do seu Paulo e encarou os desafios de administrar a propriedade da família e acredita que o resultado tem sido mais do que o esperado. Eu desde criança tive uma ligação muito forte aqui com a fazenda. Eu vim com meus avós e andava a cavalo, gostava de pescar e gostava de natureza. Estudava direito à noite e meu pai herdou a fazenda do meu avô. Meu pai até vinha depois do serviço dele aqui para a fazenda, vinha aqui acompanhar os funcionários, vinha aqui saber o que estava acontecendo, minha mãe também. Só que meu pai, como médico, não tinha muito tempo. Como eu estudava à noite, eu comecei a vir com eles. E com o passar do tempo eu fui, sei lá, eu acho que o sangue aí foi batendo mais alto. Quando eu menos vi, eu já estava administrando a fazenda. O seu Paulo deu ao filho Eduardo total liberdade para tocar a fazenda. Foi preciso fazer muitas mudanças para conseguir atingir os objetivos da nova geração, sair do tradicional e implantar o manejo mais tecnológico. Quando eu cheguei aqui, a estrutura aqui era muito antiga, até os próprios funcionários também. Eu senti a necessidade imensa de diminuir mão de obra, diminuir custos e mecanizar a fazenda. Eu tinha áreas que poderiam ser mecanizadas para colheita, para o trator andar, e eu comecei a fazer isso. Comecei a estudar e fui plantando café, fazendo investimentos, ano a ano, crescendo um pouco. Mas só produzir café não era o suficiente. O Eduardo sempre teve o intuito de fazer algo a mais, agregar valores nos negócios e produzir qualidade. E foi assim, com o apoio da esposa, Ana Paula, que juntos eles lançaram a própria marca de café, um projeto que estava guardado por muito tempo na gaveta. Desde que a gente namorava, eu já acompanhava e sempre admirava muito o trabalho que ele fazia aqui, o envolvimento que ele tinha aqui com a fazenda, e foi se interessando, foi buscando conhecimento e foi se aprimorando, e assim com muita paixão. Então isso tudo me fez apaixonar também pelo café, pela cafeicultura. Então eu sempre o acompanhei em palestras e cursos. E aí foi esse ano que a gente juntos resolveu também tirar um projeto que era dele, um projeto que estava meio que engavetado, que era mexer com cafés especiais. E aí ele precisava de uma ajuda, porque a administração que está fazendo também requer muito tempo, então precisava dessa ajuda para essa outra atividade. E foi onde que eu entrei de forma mais ativa, ajudando e colocando a nossa marca aí no mercado de cafés hoje especiais, cafés torrados. Sempre tive um foco em qualidade aqui na fazenda, produzia cafés de qualidade e esses cafés eu sempre exportava para fora. Ultimamente andei vendendo os cafés para a Suíça. Amigos meus, familiares, vinha perguntar: você produz café muito bom, de boa qualidade e eu quero tomar seu café, mas eu não tinha esse café para servir para eles. Todo o meu café ia embora. E juntou com a necessidade de empreender, com o apoio da minha esposa, que sem ela eu não conseguiria fazer. Pensar numa marca de café, que foi o Fruto, que significa fruto da nossa união, fruto do café propriamente dito, que é essa a intenção, produzir café de qualidade, café especial. Realizados com os trabalhos que desenvolvem aqui na fazenda, juntos o Eduardo e a Ana Paula esperam ver essa história dar continuidade através dos filhos, a quinta geração da família Andrade, a Luísa, que hoje tem 4 anos de idade, e o Francisco, que está para chegar. Eu quero seguir o exemplo dos meus pais de ter acreditado no meu trabalho e
Dessa maneira eu vou fazer com a minha filha, eu vou acreditar no trabalho dela, vou dar a oportunidade, se caso ela queira, né? Mas pelo que eu tô vendo, eu acho que a 5ª geração de cafeicultora já tá aí. Porque ela, nessa idade, já entende muito de café. Mais que uma pessoa de fora, assim, ela já entende muito. Ela me ajuda a classificar, tira os grãozinhos com defeitos, participa ativamente aqui faz ronda comigo na lavoura, procurando doenças, vendo a florada. Ela já entende muito. A gente dá continuidade a essa história, a gente com esse envolvimento, com essa paixão e assim uma esperança também da nossa filha e agora o nosso filho que vai chegar, se envolver com isso tudo e também posteriormente poder dar continuidade e a história ir passando de geração para geração, como já tem vindo, né? Para o seu Paulo, a sucessão familiar passada por geração foi algo que deu certo na fazenda Xangri-Lá. E para o Eduardo, maior do que os trabalhos diários na fazenda, é o legado que ele faz questão de preservar. Isso é a história da vida da gente, né? Que vai passando de pai para filho, né? E eu espero que ele tenha essa mesma garra e esse mesmo talento do pai dele, né? E que possa dar continuidade a esse trabalho que está sendo tão bem feito até agora, né? Foi uma coisa muito feliz ter passado pelas mãos dele, porque ele tem tudo que é necessário para melhorar a fazenda. Aliás, já teve, né? Porque... Tem carisma, tem competência, tem ajuda da mulher. Então, eu acho que foi uma coisa muito boa que aconteceu aqui na fazenda. Continuidade de uma tradição familiar e a gente honra muito isso.